menos algumas coisas, porque vocês já têm um plano alimentar, né? Então, vocês sabem que, assim, é que eu queria que vocês não só pegassem o plano alimentar para seguir, mas entendesse o porquê, sabe? Por quê daquilo ali. Eu acho que é muito bom, eu acho que assim, ó, racionalizar, tudo na vida que a gente racionaliza, né? Nem tudo a gente consegue, né? Racionalizar e agir conforme a razão. Mas é muito importante a gente saber, tá? A gente racionalizar, trazer para o racional para entender o porquê das coisas, né? Porque quando me falam assim, você tem que fazer isso, simplesmente porque você tem que fazer. A nutricionista te dá aí o plano alimentar, é assim que tem que comer e ponto final. Mas por quê? Por que eu tenho que comer dessa forma? Eu quero emagrecer. Por quê? Né? Então eu vou dar o porquê para vocês, tá? Então vamos lá. O que priorizar na alimentação para emagrecer e o porquê, tá? Vamos lá. Não tem como correr, tá, meninas? É chato, é batido, mas o tal do déficit calórico, ele é primordial. Se a gente não consumir menos do que a gente gasta, ou seja, se a gente não gastar mais energia do que a gente consome, tá? Pensa no alimento como energia. Aquele alimento é fonte de energia. Então, se eu não tiver entrando menos energia do que eu tô gastando, eu não consigo eliminar a gordura acumulada e emagrecer, tá? O processo de emagrecimento é isso. Mas nós somos seres complexos, tá? Então não adianta só fazer conta, eu já falei isso pra vocês, tá? Então assim, pra gente poder emagrecer, né? Não é só essa questão de contar calorias, tá? A gente tem que saber escolher os alimentos, tá? Tudo tem um porquê. A gente tem que ter o tal do controle do índice glicêmico dos alimentos, tá? Pra gente ter esse controle do índice... Pra que a gente tem que ter esse controle do índice glicêmico? Michele, mas eu sou saudável, eu não tenho glicose alta, eu não tenho insulina alta. Pra quê? Porque geralmente quando a gente faz esse controle, a gente aumenta a saciedade, tá? Então assim, a gente tem a saciedade. Então, ela é muito importante pra gente conseguir seguir um processo de emagrecimento. A pessoa, quando ela tá com fome, já falei isso aqui em outras vezes também, né? Ela não faz escolhas boas, tá? Então, a saciedade, ela é importante. Como que eu consigo essa saciedade? Consumindo fibras e consumindo proteínas, tá? Por isso que a dieta de vocês é rica em proteínas, e por isso que a dieta de vocês é rica em fibras, e por isso que vocês têm uma alimentação completa, né? Vocês veem aí que toda vez que vocês vão se alimentar, tem todos os grupos, tem o grupo da proteína, tem o grupo do carboidrato, né? Geralmente junto com a proteína ali tem a gordura, a gente reduz um pouco da gordura para reduzir aí o valor calórico de tudo, né? Mas todos os grupos aí, para quê? Pra gente aumentar essa questão da saciedade, tá? Quando a gente consome, quando a gente tá com fome, o nosso organismo, eu já falei isso com vocês alguma vez? Eu acho que já, né? O nosso organismo, ele pede alimentos mais calóricos. Quando você tá com muita fome, você não fica pensando em comida só, a gente só fica pensando em comida gostosa, em comida muito calórica, sabe? Você tá com fome, nossa, passou da hora de comer. Você não quer comer a sua marmitinha, você começa a pensar num hambúrguer, numa pizza, num doce, num salgadinho, você sabe por quê? O seu organismo fala assim, tá faltando energia, eu preciso de energia, eu vou fazer ela lembrar dessas coisas, porque aí ela vai querer comer. E esses alimentos, geralmente, ele tem um valor calórico mais alto. Seu organismo, naquele momento, que ele tá com muita fome, ele quer um valor calórico mais alto. E ele quer mais disponibilidade de nutriente. Ele quer aqueles alimentos que vão cair mais fácil na sua corrente sanguínea, tá? Mais especificamente glicose, ele precisa da glicose. Então, ele vai querer que esses alimentos caiam na sua corrente sanguínea. Por isso que a saciedade é tão importante. Por isso que a gente não pode ficar passando fome no processo de emagrecimento. É lógico, viu, meninas, que quando estiver próximo ali do horário de comer, a fome, ela é fisiológica e tem que ter fome, tá? Eu também não vou ficar comendo sem vontade de comer, tá? Então, é fisiológico, tem que ter fome. Mas não é aquela coisa que você tá morrendo de fome e enganando com água, tá? Tem que tomar cuidado até com isso. Você fica pulando refeição e fica tentando se enganar com água. Porque isso aí você tá dando um tiro no pé. Seu organismo, ele precisa da saciedade, ele precisa
saber, ele também precisa de previsibilidade. Ele precisa saber que você vai fazer uma refeição, tá? Por isso que é muito bom rotina. Ele precisa dessa previsibilidade. Ele precisa saber assim, não, calma que daqui a pouco vai vir aquele lanche que ela faz, gostoso, sabe? Calma que daqui a pouco tem a janta, né? Ele vai saber que aquelas refeições vão estar lá, tá? Então, a gente precisa, sim, trabalhar com essa questão da saciedade. E, por isso, os nutrientes proteína e fibra são muito, muito importantes no processo de emagrecimento. Então, assim, quando vocês, né, quiserem, tiverem curiosidade e quiser pesquisar mais a respeito de alimentos, olhar rótulos, por exemplo, deem preferência para aqueles alimentos que são mais ricos em fibras. Geralmente são os mais naturais, tá, meninos? Não vem tanto assim em rótulo, não. Geralmente são as coisas mais naturais. Aqueles alimentos que têm mais proteínas. Por exemplo, na hora que eu vou escolher um iogurte, olha qual iogurte tem menos gordura, tem mais proteína. Isso é importante, tá? Então, assim, fibra e proteína, eles ajudam nessa questão da saciedade, eles ajudam a diminuir o índice glicêmico e, consequentemente, eles ajudam no processo de emagrecimento, tá? Se ficou alguma dúvida nessa parte, alguma curiosidade, manda no chat que daqui a pouco eu respondo vocês, tá? E aí, então, outra coisa nesse processo de emagrecimento que eu queria muito que vocês pensassem. Vocês perceberam o tanto de frutas, o tanto de legumes, de vegetais que tem no plano alimentar de vocês? Sabe? Tem gente que fala até assim, eu não consigo comer aquilo tudo, é muita. E é muito mesmo, tá? É a fibra que eu coloco para vocês, né? E assim, meninas, esses alimentos, geralmente, eles são ricos em nutrientes, que são vitaminas e minerais, que também são importantes para o processo de emagrecimento, tá? Então, tudo ali tem um porquê no plano alimentar de vocês, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito do plano alimentar de vocês, vocês já ouviram falar de fome oculta? Fome oculta é quando você tem alguma deficiência de vitamina ou de mineral. Você tem alguma deficiência de vitamina ou mineral, e aí o seu organismo fica aumentando para um método de compensação. Ele aumenta a sua fome para que você consuma mais comidas, para que, quem sabe, não venham esses nutrientes que estão faltando, tá? Isso acontece tanto com micronutrientes quanto com água, tá? A gente tem essa fome oculta de água também. Pessoa que não bebe água, ela fica com mais fome, tá? Fica com mais fome, e na realidade o corpo que tá desidratando, né? E precisando de água. E essa fome oculta, meninas, ela acontece por deficiência de vitaminas, minerais, né? E aí lá na alimentação de vocês, na dieta de vocês, essa riqueza, essa diversidade de alimentos é exatamente para isso, tá? Essa riqueza, essa diversidade de alimentos é para evitar essa fome oculta, tá? É para evitar que vocês tenham carência de algum nutriente, às vezes até de gorduras boas, né? As gorduras boas, elas trazem alguns nutrientes que são típicos, por exemplo, a vitamina E, por exemplo, ela é mais abundante em alimentos que têm essas gorduras boas, tipo abacate, tipo o azeite de oliva, tá? E aí, você atrapalha o seu processo de emagrecimento se você não consumir os alimentos corretos, porque você vai ter essa deficiência de micronutrientes, e essa deficiência travou, né? Só os macronutrientes, tá? A gente tem que ter uma diversidade ali no plano alimentar de vocês, exatamente para que essa refeição forneça esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais que o organismo de vocês precisam, tá? Então fica aí a dica que os micro
também são importantes para o processo de emagrecimento. Você acha lá que não, né? Que é só fazer as continhas lá, né? De quanto de carboidrato, de proteína, de gordura. E aí, se você tem uma deficiência de vitamina e mineral, você também está boicotando o seu processo de emagrecimento, ok? Seu organismo vai tentar métodos de compensar isso e você vai acabar consumindo mais e saindo da sua refeição, da sua dieta, tá? E outra coisa que não tem a ver com aquilo que é nutriente, tá? A gente tem que falar também a respeito do prazer na alimentação. O que acontece quando você não tem prazer naquilo que você come? Já aconteceu com vocês de vocês almoçarem uma quantidade que você sabe que satisfaria você, mas aí depois você fica assim, nossa, eu queria comer, nossa, eu tô com fome, nossa, essa comida não me saciou? É porque você não teve prazer naquilo que você tinha comido. E assim, essa é uma parte um pouco mais delicada. Por quê? Também não dá para eu ter prazer em todas as refeições se o meu paladar é um paladar que está acostumado com uma dieta extremamente gordurosa ou extremamente doce, tá? Uma refeição que não é saudável. Se o seu paladar, né, tem aquele paladar, por exemplo, que o povo fala, paladar infantil, né? Você vai querer coisa errada e aí você vai entrar num ciclo sem fim, né? Coisa errada que eu falo assim, meninas, coisa errada é coisa errada para todo momento, né? O errado é só porque é todo momento. Então, assim, o processo de reeducação alimentar, de reeducar o paladar é muito importante, tá? Não adianta você tentar fazer dieta e não ter prazer naquilo que você está consumindo. Se você não tem prazer na sua alimentação, você não vai levar isso por muito tempo, tá? Aquilo, você vai terminar de comer, você vai estar com vontade de comer, você vai conseguir aí 1, 2, 3 meses. Depois disso, você não aguenta mais. E aí você fala, não chega, e volta tudo, né? Então, vocês têm que buscar o prazer em uma alimentação saudável. E como a gente consegue isso? Isso não é um processo rápido, viu, meninas? Isso já é um processo lento. Bem lento, não é nem lento, é um processo bem lento, tá? É como tentar fazer, né, daquela refeição usando temperos que vocês gostem, sabe? Tentar mudar o modo de preparo, né? Eu sei que hoje em dia a vida tá muito corrida, que às vezes é falta de hábito, às vezes é preguiça mesmo, né? De ir pra cozinha, a gente dá preferência para fazer outras coisas, mas fala com vocês uma pessoa que não é, né? Não é uma mestre cuca, tá? Não sou fã de ficar, né, na cozinha fazendo muita coisa, mas não tem jeito, a gente tem que buscar prazer dentro daquilo que a gente tá comendo. Porque se eu fizer uma comida mais ou menos ali, né, só porque é da dieta, e eu não tiver prazer naquela alimentação, eu não vou conseguir manter. Então, assim, tentem variar na preparação. Meninas, igual tem cliente que gosta muito dos hambúrgueres, né? Que eu coloco lá na dieta, né? Aí, eu quero comer um hambúrguer todo dia. Dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, ótimo. Mas e depois? Depois ela não quer comer aquilo que era tão gostoso pra ela, porque enjoou, né? Então, assim, variem nas refeições de vocês, tá? Um dia eu como um hambúrguer, outro dia eu faço um lanchinho com rapidez, por exemplo, né? Tenham essa variedade, tá? E variem no modo de preparo. Variem nas proteínas que vocês utilizam. Variem nos temperos que vocês utilizam, tá? Tenta, de vez em quando, fazer uma comida mais... como que fala? Mais fresca, tá? Mas na hora, sabe assim? Para você descobrir o prazer naquele alimento que é saudável. Experimentem, né? Criancinha é assim. Quando eu tenho uma filhinha de 4 anos, quando eu iniciei o processo de introdução alimentar nelas, eu dava na boca dela e ela cuspia. Eu pensava, meu Deus, essa menina não vai comer comida nunca. E aí dava e cuspia. E aí, depois de um tempo, ela ia experimentando. Sabe, você vê assim, a criança que tá, né, com o paladar zerado é excelente por causa disso, né? Mas
ela vai experimentando, ela vai de novo, até ela gostar daquilo, tá? Então, assim, Michele, eu odeio beterraba. Experimenta a beterraba cozida, experimenta a beterraba temperada, experimenta mais de 2 vezes. Não fica só nas primeiras vezes. Eu odeio todos os tipos de folha. Experimenta o alface dedinho, experimenta o alface americano, que tem uma crocância diferente. Parece ser tudo a mesma coisa, mas não é. Experimenta colocar um molho saudável ali naquela salada, tá? Então, assim, tentem variar bastante aí nessa alimentação de vocês. Porque reeducação alimentar não é simplesmente você cortar as coisas que são calóricas, que são mais industrializadas, que são ricas em gorduras, cortar aquilo. Não, é você descobrir o prazer numa alimentação saudável, tá? E é isso que a gente sabe, é isso que vocês precisam procurar. Porque isso tem que ser uma mudança para a vida toda. Não adianta, é o que a Fernanda falou aqui no início, não adianta você perder 30 quilos, 40 quilos. Se você não se apaixonar por aquilo, se você não mudar a sua vida, você vai voltar naquele ponto inicial, sabe? É fato, não tem jeito, infelizmente. E é o que eu já cansei de falar, já falei pra vocês, eu falo isso com a Fê, no início que a gente iniciou, foi uma das primeiras coisas que eu avisei pra ela, falei, Fernanda, quem chegou lá na obesidade, colocou o pezinho dele lá na obesidade, é o resto da vida que vai ter que se vigiar. Não tem jeito. As células de gordura, menina, elas estão ali. Você emagrece, elas murcham, mas elas estão ali e elas estão facinhas para encher novamente, tá? Então, fora que, né, quem tem esse problema com a obesidade há muito tempo, a gente pode pensar numa carga genética, né? Que às vezes a gente não precisa nem fazer um exame genético para saber que aquela pessoa tem uma carga genética favorável para a obesidade, tá? Então, para vocês combaterem essa obesidade, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que começar a gostar, vocês têm que mudar o paladar e começar a gostar de uma alimentação saudável. E mudar os hábitos de vida, tá? Porque se é a falta de tempo no meu dia a dia que tá me afastando de uma alimentação mais saudável, eu vou ter que pensar na minha vida o que é prioridade. E eu sinto informar para vocês que saúde o que você faz sem saúde? Não tem o que fazer sem saúde, tá? E a gente não tá falando aqui só de um processo estético, a gente tá falando aqui realmente de um processo que envolve estética, que é importante para todo mundo também, e principalmente com saúde, tá? Que assim, se você ama, tudo que você ama fazer, você precisa de saúde para fazer aquilo que você ama. Então, vocês precisam sim de colocar isso na balança e pensar, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. Eu coloco no plano alimentar de vocês opções fáceis, tá? Tem lá, sempre a opção fácil de levar. Mas para vocês se apaixonarem por esse processo, alguma coisa vocês vão ter que colocar ali a mão na massa e vão ter que se esforçar para fazer essa mudança, tá? Na escolha de alimentos, tá? Na escolha de preparos, na mudança de preparos, tá? Então, assim, não tem jeito, tá? A Fê tá gravando isso, eu não queria que ela gravasse isso, porque eu vou falar isso. Eu fui uma adolescente e uma jovenzinha que achava assim, né? Eu vou me formar e eu vou trabalhar porque eu odeio cozinhar e eu não gosto, não quero cozinhar nunca. Aí eu casei com o meu marido, graças a Deus, ele adora cozinhar, ele gosta de cozinhar, gente, é uma bênção, né? Então assim, né? Então eu fui folgada por muito tempo, né? Só que aí chegou a minha filhinha. Gente, não teve jeito, a minha vida mudou completamente, tá? E assim, né, o dia que ele não pode, eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que ser exemplo pra ela, né? Coloco isso muito na minha cabeça, eu tenho que ter esse exemplo pra ela, né? E acabou que eu comecei a fazer. E assim, eu não virei uma mestre cuca, viu, meninas? Infelizmente, o dom não nasceu comigo. Mas eu já me viro muito bem, né? Sou muito melhor do que a Michele, adolescente, tá? E assim, são coisas que a gente vai mudando na vida da gente que são necessárias, tá? Que não tem jeito. Então eu queria muito chegar aqui pra vocês e falar assim, meninas,
é tudo lindo, é tudo fácil. Não é fácil, tá? Não é fácil, é uma luta. E a gente tem que brigar um pouco com o modo de vida de hoje em dia, né? Que hoje em dia todo mundo é corrido, todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Até os jovens hoje são sobrecarregados, porque são muitas coisas que tem que se aprender para entrar no mercado de trabalho, muitas escolhas para fazer na vida, né? Às vezes você mora aí com seu pai, com sua mãe, mas mesmo assim, né, tem uma carga, né? Todo mundo hoje em dia, né? A vida hoje em dia tá muito corrida. E a internet, né, o celular deixa a gente com a vida mais corrida ainda, porque a gente perde muito tempo no celular, né? Perde muito tempo ali, ó, rolando feed, sendo que a gente tinha que estar cuidando da vida da gente. Às vezes até daria para conciliar, né? Não é 100% uma coisa ruim a internet, né? Até eu aprendo algumas coisas ali. Mas é isso. Não é... A questão do processo de emagrecimento, ele não é só uma questão de nutrientes, não, tá? É uma questão de hábitos de vida. E uma coisa leva a outra, sabe? Não tem jeito. Então, assim, para falar para vocês isso, que vocês têm que mudar no preparo, para vocês terem mais prazer com a alimentação de vocês, eu tive que trazer, por exemplo, essa parte, né? Que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para cuidar da saúde da gente, que a gente tem que achar tempo para fazer isso, né? Que não tem jeito. Então, assim, o processo de emagrecimento, meninas, é uma reestruturação da vida. Tá? Você tem que colocar muitas coisas aí. Uma pessoa que é muito estressada, por exemplo, ela não vai bem no processo de emagrecimento, porque ela vai ficar muito estressada e ela vai tropeçar, e geralmente a gente tropeça na parte da comida. Então, assim, é bom esse programa, né? Esse desafio da Fê é bom, porque eu percebo, né, que a gente consegue dar muitas partes, né, para vocês. E é isso, é reestruturação de vida. Cada dia mais eu tô muito convencida de que a gente tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar os hábitos, tem que trabalhar o sono e tem que trabalhar a alimentação, sabe? A gente precisa de equilíbrio em vários aspectos da vida para a gente conseguir esse equilíbrio do peso da gente. Porque eu não tô pregando aqui que vocês precisam ser todas gostosas, malhadas ou magérrimas, tá? Vocês precisam ter um peso saudável, tá? Para vocês se sentirem mais dispostas, né? Pra gente evitar dores no corpo. A gente sabe o peso que é a obesidade. Eu convivo com isso diariamente, tá? Pessoas reclamando de indisposição, de peso no corpo, de dores no corpo, tá? De exames laboratoriais que estão todos atrapalhados, né? Vou dar um exemplo, uma obesidade extrema traz uma insulina extrema, uma insulina alta traz cansaço, vocês sabiam disso? Quem tem resistência insulínica, à tarde, principalmente, viu, meninas, sente um cansaço extremo, tá? Então, assim, são coisas que um sobrepeso trazem e que a gente tem que tratar, não tem jeito. Então, a gente precisa, sim, de um equilíbrio, tá? Em várias áreas da vida. Eu cuido da área da alimentação, mas cada dia eu tô mais convencida de que eu tenho que entrar nesse aspecto, tá? Para conseguir um tratamento eficiente, tá? Porque, assim, a gente quer que vocês emagreçam e permaneçam magras, tá? Magras que eu falo assim, viu, meninas? É naquele peso saudável, tá? Naquela faixa de peso saudável, que a gente, nutricionista, chama de eutrofia, tá? Que não é classificação de obesidade, não é classificação de sobrepeso, tá? Então, e aí eu trouxe a parte ruim, vou trazer a parte boa, tá? Que eu escuto diariamente também. Sabe, quando você consegue esse equilíbrio, quando você consegue estabelecer aí sua vida, quando você consegue eliminar esse peso extra, quando você consegue melhorar seus exames laboratoriais, você tem uma vida mais leve, sabe? Você se sente melhor no espelho, você se sente melhor para fazer uma atividade com seu filho, para trabalhar. Você se sente melhor para tudo, sabe? Até os lazeres, né? Tem tanto lazer aí que a gente precisa de fôlego, de disposição para fazer uma trilha, para ir numa praia, né? Então, assim, com tudo isso, quando você consegue alcançar, assim, um equilíbrio,
você traz também um benefício muito grande para a saúde, para o psicológico de vocês, tá? Então, eu peço para vocês que vocês não desistam, tá? Eu vi aí que tem meninas começando agora, eu fiquei muito feliz com isso, tá? Porque sempre é tempo de começar. O plano alimentar, a gente já mandou para vocês. É de vocês. Vocês podem seguir aquilo ali, ó. Sabe assim? Pode seguir aquilo ali. Até falar assim, não, agora eu tô percebendo que não tá fazendo mais efeito, porque a gente tem que mudar as estratégias, né? Sigam, continuem, tá? Porque o benefício que vocês vão trazer para a vida de vocês é imenso, tá? Fora que o psicológico, né, de você ter conseguido alcançar um objetivo, é muito bom, é muito bom. Você se sente mais forte e aquilo te fortalece para outras áreas da vida também, tá? Nossa, eu comecei com um assunto e fui para outro completamente diferente, tá? Espero que vocês tenham absorvido aquilo que eu gostaria de falar, mas é que são coisas que eu passo assim, todo dia no consultório. São 2, 3, 4 consultas. E assim, é incrível, que é muito parecido, sabe? As dores são muito parecidas, né? Eu trabalho muito com mulheres, então assim, as dores são muito parecidas, né? E aí é importante a gente ir passando isso para vocês, tá? Porque eu quero que vocês percebam que assim, o processo de emagrecimento, meninas, não é só contar calorias. Envolve muita coisa, tá? Muita coisa. E de tudo que eu falei, o que eu quero que vocês absorvam muito, muito também, é essa questão do prazer na comida, da reeducação alimentar, tá? Movam a vida de vocês para que isso aconteça. Porque isso tem que ser pro resto da vida. Não tem jeito, tá? Não tem solução. Ótimo. Bem, vamos abrir para as perguntas. Não, mas foi tudo que a gente precisava ouvir, tá? Porque eu tô vendo aqui todo mundo dá tapa na cara. Eu falei, até na minha. Porque, rapidamente, antes de abrir, você falou essa questão da parte boa de perder peso. E eu vou falar a verdade. O peso que eu perdi foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Assim, gente, não é só estética. Lógico que eu olho no espelho e já me vejo muito melhor. Mas sempre a gente cria alguma coisa que quer mudar. Mas, sabe quando você chega num ponto que você não acredita mais que, nossa, vai conseguir emagrecer? E aí, essa questão da resiliência que você falou, né? Que a gente, emagrecendo, parece que a gente cria uma força interna, assim, que parece que, nossa, agora eu tenho essa força, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Então, não é só estético. Então, pra mim, perder peso foi uma das coisas mais importantes. Eu não sempre fui obesa, mas eu cheguei na obesidade devido à saúde mental, depressão, ansiedade, e foi uma época muito ruim mesmo. E já emendando o que você falou dessa questão que é pra vida inteira, é pra vida inteira. E essa questão da obesidade, que quem é obeso é pra sempre que a gente tem que cuidar da alimentação, é verdade. Por quê? Agora que eu voltei pro ambiente igual eu tava antes, né, de ter ido pro Brasil, que é trabalho, é rotina pesada, eu realmente parei agora, nessas últimas semanas, até do Instagram, eu dei um tempo, porque é muito importante pra mim, mas o mais importante pra mim é a minha saúde e meu bem-estar. E eu tive que reavaliar, tipo assim, qual é a prioridade na minha vida? É trabalhar, é minha família? Claro. Mas eu vou deixar voltar no que eu tava antes pra começar de novo, recomeçar aquela luta toda. Não. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Mesmo na correria, mesmo com todas as desculpas que eu tenho. Meu marido caiu esses dias, quebrou a costela, tá sem trabalho, tá... Se a gente for dar desculpa, sempre tem. Só que eu parei realmente pra avaliar e pensando, gente, não vale a pena a gente desistir. E desistir, eu quero dizer que eu poderia largar a mão, falar, não, cansei disso tudo, do processo, já emagreci muito, já... Não é assim, é pra vida toda. Então, Fernanda, vamos fazer marmitinha, vamos voltar a treinar, vamos, né, reagir, porque se a gente for deixar levar, a vida sempre tem história triste, todos os dias. Então, não adianta a gente ficar choramingando, ai, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, aconteceu isso. Lógico que tem dias que a gente tá desmotivada, tem dias que a gente não quer fazer dieta, tem dias que a gente não vai fazer dieta, tá tudo bem. Só que quando isso vira um hábito, todo dia você acordar e simplesmente deixar largar a mão,
Aí você vai voltar pra estaca zero de novo. Vai acabar... A exceção não pode virar regra. Exatamente. A partir do momento... Isso. Exato. A partir do momento que a exceção vira regra, e todo dia... Eu tava nesse ritmo agora, final de ano. Todo dia acordando e deixando, sabe? Assim, mas aquele... Você fica com um sentimento que alguma coisa tá faltando. Você fica assim, não tô me cuidando, não tô... Não, gente, não dá, não dá. A gente tem que se priorizar... Tem família, tem filho, mas pra gente cuidar deles, a gente precisa cuidar da gente, né? E quando eu cheguei na minha obesidade, assim, extrema, no meu caso, que eu me sentia muito mal, com 117 quilos, eu não conseguia cuidar deles da forma que eu queria. Até, por exemplo, da alimentação. Minha filha, ela não come vegetais, legumes, ela é bem chata com isso. E aí, eu até tenho um comentário que depois eu vou ler, mas eu tô introduzindo. É igual a Michelle falou. Por exemplo, esses dias eu fiz um macarrão. Aí, beleza, ela ama macarrão com tomate e carne moída. Eu fiz um molho de tomate, coloquei lá legumes, bati tudo. Ficou maravilhoso. Ela comeu, nem viu. Aí, eu depois falei pra ela. Eu falei pra ela, olha, tem cenoura no molho de tomate. Até que eu gostei, pode fazer assim. E é devagarinho, a gente não precisa começar a comer tudo certinho de um dia pro outro. Mas vai introduzindo, é igual criança. Às vezes a gente tem um paladar infantil, só que você não é criança. Você tem que ir, né, pulando de nível. Enfim, eu falo muito, eu também... que eu falei na primeira reunião, eu acho. Gente, o tal do paladar infantil, eu já tive esse pensamento de que existe o paladar infantil. Mas o paladar infantil é o hábito da infância que você carregou pro resto da vida. Exato, você tem que mudar. Você tem que mudar esse pensamento. Eu não gosto. Tenta de novo, tenta, né, vai tentando. E lógico, você não vai comer um prato de vegetais, você vai comer um arroz, feijão, a carne e um pouco de vegetais, né? Então, a gente precisa ter essa autonomia ali pra decidir essas coisas. Ó, teve uma... Eu vou ler aqui rapidinho os comentários. Tá. Tenho paladar infantil. Estou fazendo introdução alimentar aos 25 anos. Estou mudando o modo de preparo e escondendo os vegetais e legumes. Por isso que eu lembrei dessa história. Porque eu pensei isso. E está funcionando. Está funcionando. Porque parece que é a comida que eu comia que não eram saudáveis. Dá pra fazer muito isso, enganar o cérebro. No começo, pelo menos, é uma ótima estratégia, eu acho. E vai colocando aquilo que você gosta. Vai colocando aquilo que você gosta, mistura em menor quantidade aquilo que você não vai muito, sabe assim, não aceita muito, mas que também não te causa repulsa, escondendo, e vai fazendo dessa forma, né? Fazer tortas, por exemplo, é uma boa opção, porque você coloca ali no meio. Fica sabe? Gostoso. Misturar no arroz, fazer um arroz colorido, às vezes também é uma boa opção. Por exemplo, tem gente que odeia brócolis, mas come brócolis com arroz. Com arroz. Eu tô colocando cenoura no arroz ralado, assim, sabe? Não é muito, mas já... Eu gosto de fazer umas coisinhas assim, misturando, sabe? Se você não gosta de legumes crus, faz ele refogado, né? Faz ele com refogado. Se você não... Por exemplo, a pessoa gosta de uva passa. Faz ali uma abobrinha com uma cenourinha e coloca uma uva passa refogado. Experimenta. Quem sabe assim você não aceita melhor. Existem molhos, meninas, para salada que ajudam. Por exemplo, assim, ó, para quem gosta de mostarda. Você fazer molho de mostarda com iogurte natural é extremamente saudável. Pouco calórico e deixa a salada com outro sabor. Então, vá fazendo esses testes para que vocês acostumem. Tem coisas também, viu, meninas, que é assim, que a gente não gosta, mas que suporta, tá? Eu já contei pra vocês a história do pepino, acho, da minha filha. Acho que não. Ela ama pepino, ela adora pepino. E eu não gosto de pepino, eu nunca gostei de pepino, mas ela ama pepino. E aí, o meu marido odeia pepino também, ele fala que tem gosto de sabão, mas aí eu obrigo nós dois a comermos o pepino, porque ela ama pepino. Eu não quero que ela pare de amar o pepino, né? Ela come pepino assim, gente, beliscando. Aí ele come assim, que gostinho de sabão, e come. E eu como. Ele come, e eu como, eu misturo ali naquilo que eu gosto no prato, e eu como. Sabe por quê? Porque a gente é adulto, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta. Com certeza. Sabe? É a vida. É a vida. Tem coisas que a gente não gosta. É lógico que se eu gosto de uma coisa... Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Aí o que eu faço? Eu, por exemplo, adoro aquele molhinho que eu falei pra vocês. Eu pego esse molho e coloco no pepino, o pepino vira outro pepino pra mim. Fica outra coisa. Faz uma adaptação. Exato. E aí, eu aceito o melhor pepino. Mas quando eu não fiz o molho,
eu também como pepino de vez em quando sem querer. Vou lá e coloco alguns assim no meu prato, na minha boca e faz. E tá tudo bem, vai. Né? Porque às vezes também é necessário a gente ter esse pensamento, né? Algumas coisas a gente tem que abrir mão. Com tá certeza. Lá uma carne que eu gosto muito, tá ali, sei lá, uma batata assada com, sabe assim, que eu gosto muito. E tem ali também uma outra coisa que eu não gosto tanto, né? Com certeza, adaptações e vamos que vamos. Ó, a Ana falou, se possível, no final, gostaria de dar um depoimento. Ah, maravilhoso. A gente ama depoimentos. Ótimo. Acho que ouvindo o meu percurso, vocês se inspiram também, pois precisei mudar tudo em muito pouco tempo. Mentalidade, prioridades, alimentação, exercício, decisões. Vamos falar. Ana, pode falar. Liga o seu microfone aí. Fique à vontade. Queremos te ouvir. Oi, menina! Oi! Olá! Então, eu fui uma das primeiras a comprar o desafio, mas não consegui começar a fazer porque eu estava mudando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu saí de um trabalho que me deixou doente mentalmente. Eu tenho esse problema da questão com a alimentação, porque a vida inteira eu sempre comi muita porcaria. Mas, assim, eu tinha um corpo normal. Eu não era gorda, eu não era magra. E aí, depois que eu entrei nesse trabalho, e assim, moro sozinha, moro em outra cidade, longe da minha família. Então, a minha opção era os fast food, era sempre estar comendo fora. Eu tenho muito vício com doce, então eu me entupia de doce, porque juntava a ansiedade com tudo que acontecia no trabalho. E foi assim que em um ano eu engordei quase 20 quilos. Então, eu tava mais de 20 quilos acima do meu peso ideal. Aí, quando a Fer lançou o projeto, eu comprei, acho que em dezembro ou foi novembro, e aí começava em janeiro. Quando começou, tava tudo tão corrido, eu tendo que organizar tanta coisa, tinha acabado de chegar de viagem, cheguei a mandar as medidas no primeiro dia, mas não dei seguimento. E aí, assim, eu começava a organizar a minha rotina de alimentação e treinos, mas sempre aconteciam coisas que me atrapalhavam. E aí, eu também tive o diagnóstico do TDAH, eu tive que fazer um tratamento da minha mente. Eu entrei em uma outra mentoria que era mais sobre desenvolvimento pessoal e priorizei aquilo no momento para que depois eu conseguisse priorizar os meus hábitos. Eu tentei colocar a minha cabeça primeiro no lugar. E aí, há 15 dias atrás, eu já vinha tentando, né? Tipo assim, só que assim, era assim. Fazia um dia certo, errava 10. E aí, de 15 dias pra cá, eu venho fazendo tudo certo. Quando eu comecei a fazer, em relação à questão da alimentação, eu tenho o plano alimentar, tinha as opções lá. Só que, como eu disse, eu tenho o paladar infantil. Então, eu comecei a buscar na internet receitas que escondessem as coisas. Então, essa semana eu fiz um frango com couve-flor e o couve-flor era o molho. Então, eu cozinhei ele, triturei e virou um molho. Então, assim, não tem nem gosto. E aí, eu comendo ali, coloquei milho, eu comendo, pra mim era um estrogonofe branco. Era um gosto, assim, de estrogonofe branco. Sou apaixonada em batata palha, é muito calórica. Então, eu aprendi a fazer a batata palha na air fry, que é só você pegar a batata, temperar, colocar na air fry. Brócolis, eu consigo comer, porque assim, eu só consigo comer alimentos que não tenham o gosto muito forte, nem o cheiro forte. Se tiver o cheiro forte ou o sabor muito forte, eu não consigo. Mesmo se eu tentar forçar, não desce, e aí eu passo mal. Então, brócolis, couve-flor, cenoura, que tem gosto assim mais leve, eu consigo, mas como eu não gosto, eu escondo. E aí o brócolis, eu aprendi a misturar ele na carne moída e fazer almôndegas. Então, você nem lembra que tem brócolis ali, você tá comendo brócolis. A cenoura, eu aprendi a fazer uma panqueca, que é só misturar o ovo com a cenoura e colocar ali na frigideira, e você come cenoura sem saber que é cenoura. Então, eu tô usando essas práticas na alimentação e aí eu estou comendo feliz. Porque eu olho pro meu prato, eu vejo uma panqueca. Eu olho pro meu prato, eu vejo um estrogonofe, eu vejo uma batata palha. Opção de lanche, a torta, que eu fiz com farinha de arroz, então não tem glúten, e a lactose é aquele iogurte integral. Então, assim, essa foi a forma que eu consegui achar de olhar pro meu prato e sentir vontade de comer o que eu tava olhando. Em relação aos exercícios, eu fazia um treino antigo meu, de um personal que eu tinha pagado,
mas assim, já não fazia muito efeito, eu ia fazer assim com muita preguiça. Aí eu comecei a fazer o treino do desafio essa semana, tipo assim, eu quase morri, gente. Quase morri. Por isso que eu não quero que o desafio acabe, porque eu achei o treino assim perfeito. E tô aqui, inclusive, treinei posterior ontem, tá tudo doendo. Dolorida. Tudo doendo, graças a Deus. Perdi, nessa última semana, na balança, eu diminuí 2 quilos. Mas, assim, em questão de medida, eu não medi, mas eu acredito que mais, porque short que não tava servindo já fechou. Ó, pra você ver, menino do céu, em pouco assim, tempo. Não fechava o short, e já fechou. E, assim, o que eu mais quero falar aqui são sobre 2 coisas. Busquem desenvolver o pessoal de vocês, a mente. E se vocês têm alguma religião ou acreditam em algo, coloquem fé naquilo ali que vocês querem, porque assim, eu precisei mudar a minha cabeça e o mais importante que eu entendi na minha vida se chama uma coisa que é ambiência. Se você convive com várias pessoas que não têm os hábitos que você quer ter, se afaste. Vive um pouco ali no seu mundo, sozinha, e busque se conectar com pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, aquele grupo que a gente tem, está todo mundo na mesma frequência tentando, naturalmente, se uma conseguir, as outras vão conseguindo também. E aí, quando a gente aprende a fazer isso, a escolher os lugares que a gente está, as pessoas que a gente convive, as coisas que a gente quer fazer... Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo porque meu trabalho é muito puxado. Eu não tenho tempo porque não sei o quê. Repense sobre o seu trabalho. Repense a longo prazo o que aquilo ali vai te trazer. Eu estava num trabalho que eu ganhava... Eu não tenho nem diploma. Tenho apenas 25 anos e eu ganhava mais de 5 mil por mês. E era uma segurança, eu larguei. Eu larguei atualmente... Eu migrei para um setor que eu pensei assim, que eu queria qualidade de vida. Eu queria liberdade geográfica e queria liberdade de horário, até por conta do diagnóstico do meu TDAH. Então, eu ter que cumprir horários, eu ter que receber ordens, não faz o meu cérebro funcionar de uma forma legal. E aí, eu sempre fico fazendo coisas que eu não quero fazer. Ou fugindo delas, ou procrastinando. E foi quando eu decidi ir pro lado da internet. Então, fui fazer curso para aprender a fazer vídeo, edição. E agora eu estou trabalhando, produzindo conteúdo para outras pessoas. Fiz um Instagram também para ir compartilhando a minha história, o meu processo. Só que assim, não consigo me dedicar 100% ainda. Mas para mim, se eu posto um story no dia, já é uma vitória. Já é lucro. Então, eu decidi trabalhar com a internet por me permitir uma liberdade geográfica, por permitir eu cuidar de mim. E é isso, meninas. Foquem na mente de vocês, nos ambientes. Eu era uma pessoa que todo final de semana estava em festa. Todo final de semana eu bebia. E aí chegava o domingo eu estava cansada. E passava o resto da semana cansada, lógico. Porque... eu tinha gastado toda a minha energia ali em uma coisa momentânea. Então, eu coloquei isso na minha cabeça de tipo assim, cara, no domingo eu quero ir correr no parque. Eu quero tomar uma água de coco. Eu quero sentar e ler um livro que eu não tinha... Eu, quando era mais nova, eu lia muito, mas eu perdi o hábito da leitura. E, assim, o que tem me ajudado muito é o checklist. Ajuda então, muito. Isso, tudo que eu quero pra minha vida, eu vou até mostrar aqui rapidinho pra vocês. Eu tenho na sala da minha casa, eu mesma fiz. Olha. Então aqui em cima eu tenho checklist e eu vou vendo o que eu tô errando, o que eu tô acertando. Quantidade de água, alimentação, treino. Dá pra ver que aqui eu não tava fazendo ainda, que realmente tem 15 Começou dias. Recente. Isso. E aqui eu tenho a minha rotina. Então, que assim, maravilha. eu consigo seguir todo dia a rotina? Não. Tem dias que você não vai conseguir. Não é perfeito, né? Mas, a partir do momento que você acorda e você olha para aquilo ali, é mais fácil de você praticar. Com certeza. Porque você vai colocando na sua mente. Então, assim, rezem. Se vocês acreditarem em Deus, acreditem em Deus. Se vocês acreditarem nas leis de atração, que eu também acredito, pratiquem elas. Joguem pro universo e nunca usem a palavra não. Tipo assim, eu não quero mais ficar acima do peso.
Tira isso da cabeça e fala assim, eu quero pesar tantos quilos. Visualizar o que quer. Isso, eu quero ter tal corpo, eu quero trabalhar em tal área. Eu quero um trabalho que me permita isso, isso, isso. Que assim, por mais que a gente ache assim, ai meu Deus, e se eu fizer essa loucura e depois não der certo isso e aquilo? Você só sabe tentando, colega. E assim, no lugar que você tá hoje, você consegue voltar depois, porque você já chegou nele. Então, tenta dar um passo mais pra frente. Se o seu trabalho tá te adoecendo, sai e se apegue, pratica a lei da atração, que vai vir a coisa certa pra você. Se seu relacionamento te frustra, se liberta e vai procurar uma coisa que vai chegar a coisa certa pra você. Se a sua alimentação não tá legal, busca se alimentar de uma forma que você sinta prazer naquilo. Se o exercício físico tal você não dá conta de fazer, por exemplo, lá no exercício, não tem mesoflexora na academia do meu prédio, eu treino na academia do prédio. Então, ao invés de eu falar assim, eu não vou fazer porque na minha academia não tem, fui lá no TikTok. O que é que substitui mesoflexora? Adaptações. Isso. Maravilha. Então, se você não pode treinar 1 hora, treina 30 minutos. Faz 20 minutos de cardio, mas dá o primeiro passo. Porque depois que você coloca na sua cabeça que é aquilo que você quer e você vai atrás e você se permite, você alcança. Com certeza. Isso, gente, eu falo muito. Se deixa não, mas falou muita coisa legal, maravilhoso seu depoimento. Porque é justamente isso. Olha pra você ver, 15 dias você já teve um resultado. Às vezes a gente acha que, nossa, vai demorar muito. São passos pequenos, que é tão satisfatório. E ouvir esses depoimentos me motiva muito. Me motiva de verdade, porque muitas vezes a gente esquece da gente visualizar onde a gente quer chegar. Não é, igual você falou, não é pensar, eu tô assim, nossa, vai demorar. Vai demorar, mas onde você quer chegar? Quanto você quer pesar? Qual roupa que você quer usar? Qual o cabelo que você quer ter? Como que você vai se sentir bem? Visualize que vai dar certo. Ana, muito obrigada. Seu depoimento foi inspirador. Amei o planner, amei que você tá, assim, focada. E eu tô pensando em deixar o grupo ativo pra gente ir conversando até o próximo. Mas depois eu volto pra falar com vocês um pouquinho sobre isso. E eu pretendo ficar bem participativa lá. Porque, tipo assim, eu saí desse meu trabalho em outubro. E de outubro a dezembro, eu tava muito mal mentalmente. Eu estava muito ansiosa. Era muito choro, me entupia de chocolate. Comida. E de janeiro pra cá, eu comecei a tentar. E foi ali, fazendo um dia certo, 10 errado, um dia certo, 10 errado, que chegou o momento que eu falei, agora parou de tentar, agora é sério. Por isso que é importante. É importante vocês colocarem lá no grupo, até mandar áudio. Vocês são muito vergonhosas. Eu falo isso, vocês são muito vergonhosas. Tem grupo, porque assim, eu já participei de grupo de emagrecimento, que as meninas mandam áudio, gente, eu tô aqui, eu não tô conseguindo fazer isso, me ajuda. A gente precisa se unir, a gente precisa ter essa comunicação. Então, Ana, fica à vontade lá no grupo. Deixa eu ver aqui, ó, a gente tem 3 minutinhos, porque vai desligar. Mas eu amei seu depoimento, vamos ser ativos essa semana no grupo, é a última semana e é uma semana importante, que a gente vai continuar. Vocês têm o plano, você tem o treino, então não significa que acabou o desafio, acabou a vida fitness, acabou tudo. Não, é uma oportunidade da gente, ó, pegar mais firme ainda essa última semana, se desafiar, colocar lá no grupo, mandar áudio, depoimento, igual a Ana fez aqui, uma incentivar a outra pra gente chegar no final, assim, sabe? Bem. Então, meninas, se você quiser... Ó, a Ju falou assim, tô com você, Ana, também vou ser bem ativa. Eu quero desafiar vocês, é refeição, eu vou analisar tudo e vai ter prêmio, hein? Então, vamos lá, vamos com tudo. Mais alguma coisa da sua parte? Não, só despedir de vocês e não esqueçam de mandar as medidas para a reunião final, Na tá? final. Porque é muito interessante, a gente faz uma planilha, é bem legal, tá? Isso. Obrigada, Ana, pelo complemento, foi bem complemento. Foi maravilhoso. Daquilo que eu falei com vocês, né? E vamos lá, gente, vamos lá, porque a gente tá no início do ano, tem um ano inteiro para fazer tudo diferente. Tá? Esse ano é o nosso ano. Vai ser um ano maravilhoso e não vamos desistir, tá? Eu não vou desistir, vocês também não. Estamos juntas no mesmo objetivo. Meninas, muito obrigada. Tô gravando aqui do celular, tá? Depois eu posto no grupo pra quem quiser assistir de novo. E é isso. Vamos curtir agora o nosso sábado. Vou dormir, que aqui já é 11 horas da noite. Tomar um banho e dormir. E é isso. A gente vai se falando no grupo, tá bom? Tchau, meninas. Tchauzinho, foi muito meninas. bom. Obrigada, viu, Michelle? Foi ótimo. Nada, Tchau. até mais. Tchau. Tchau.